Jeremias capítulo 38, versos 2 ao 6, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios, esse viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como o restante do povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem desse povo, ele está buscando a ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está em suas mãos, o rei não pode se opor a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram numa cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Para a gente entender esse texto, primeiro a gente precisa entender o contexto daquele momento, ok? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho aqui na história para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Nesse texto aqui, Deus estava mostrando que o destino do povo já havia sido definido. Esse povo já tinha um decreto sobre a vida deles. Deus já tinha decidido o que iria acontecer com esse povo, ou seja, o destino do povo já havia sido definido. Jerusalém seria entregue nas mãos do exército babilônio. Isso já estava decidido, era irrevogável, não tinha como voltar atrás. Só que, mesmo assim, Deus estava dando ao povo uma opção de escolha. Diga, opção de escolha. E a opção era mais ou menos o seguinte: ou vocês vão lutar, ou vocês vão se render. Essa era as duas opções. A escolha era lutar ou se render. Uma coisa que a gente precisa entender é que naquele tempo, não era um tempo para lutar. Esse tempo não era um tempo para lutar. Esse tempo era um tempo de rendição. Era um tempo para se render. E por que era um tempo para se render e não para lutar? O povo já estava debaixo do juízo de Deus. Ou seja, o destino daquele povo já havia sido decidido. Deus já tinha decidido que aquele povo viveria nos próximos 70 anos. Deus já havia decretado o que aquele povo ia viver nos próximos 70 anos. Eles estavam debaixo de um juízo. Esse juízo aqui nada mais é do que uma disciplina de Deus. Então, quando nós falamos o povo está debaixo de um juízo, nós estamos dizendo que Deus estava disciplinando o povo. E por que Deus estava disciplinando o povo? Porque o povo viveu muitos anos debaixo de desobediência, idolatria, desagradando a Deus, fazendo coisas erradas. Então Deus, com a sua infinita misericórdia, levantou profetas, Deus falou, Deus em amor tentou consertar, mas o povo não quis voltar para a linha, para os eixos, andar na direção certa. Então agora tem um decreto, um juízo, 70 anos de exílio, ou seja, Jerusalém seria destruída, esse povo seria levado para um outro lugar, onde eles morariam durante 70 anos, tendo que servir os babilônios, uma espécie de escravidão, um modelo de escravidão. Você não vai precisar, você vai trabalhar, vai pagar altos impostos, altíssimos, você vai ser uma espécie de escravo, só que eu vou te deixar livre, você vai poder trabalhar, você vai poder curtir a sua família, andar com a sua família, só que você vai ter que pagar muito, e pagar muito caro para poder viver. Então esse povo era uma espécie de escravo. Estava como escravo, não como na época do Egito, que era trabalha ou trabalha na base de chicotadas, mas era também uma espécie de escravidão. Então o exílio é levar o povo cativo, o povo tem que trabalhar, agora está exilado, está debaixo do jugo de um outro povo, de uma outra nação. Então eles estavam debaixo do juízo de Deus, Deus estava disciplinando o povo, e essa disciplina, ela vem por causa da desobediência. Esse juízo apontava para a queda, a destruição de Jerusalém. A Bíblia diz que a cidade seria completamente destruída. O templo de Deus, o templo de Salomão, aquele que Salomão construiu para que pudessem adorar a Deus, seria queimado. O povo seria levado cativo, e esse cativeiro já tinha prazo, 70 anos. Então Deus já tinha decretado um cativeiro de 70 anos, por causa da injustiça. Tudo isso, repito, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da injustiça social. O povo não cuidava mais um do outro, dos pobres, essas coisas todas, por causa do pecado, por causa da rejeição às advertências dos profetas. Deus levantava profetas e o povo rejeitava a voz de Deus. Então Deus falava, e o que o povo fazia com o profeta? Jogava dentro de uma cisterna, para morrer lá de fome e de sede. Então eles estavam vivendo do jeito que eles acharam que estava certo. O povo está em pecado, o povo está rejeitando o profeta, o povo está fazendo aliança com nações pagãs, o povo agora está envolvido com idolatria, com injustiça,
Só que agora eles vão colher as consequências das suas próprias escolhas. Agora a conta vai fechar. Então foi mais ou menos assim, Deus está dizendo, ó, eu estou te dando toda a oportunidade do mundo. Serginho, tira mais um pouquinho, o retorno está bem alto para mim. Eu estou dando toda a oportunidade do mundo para que vocês se consertem, para que vocês se rendam, para que vocês entendam e aprendam a viver a vontade de Deus. Mas esse povo está ali o tempo inteiro, vivendo a sua própria vontade, vivendo uma vida do seu jeito, e agora a conta está fechando. Então esse povo agora está debaixo do juízo de Deus, esse povo agora vai viver 70 anos exilados, esse povo agora vai passar por dificuldade, por luta. Só que Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele coloca o juízo, mas Ele já colocou também prazo de validade. E aos remanescentes, Deus diz a vocês, eu vou me levantar novamente, vou fazer uma aliança com vocês, vou reconstruir o templo, vou reconstruir a cidade, vou cuidar de vocês, mas vocês vão precisar passar pelo juízo, porque, gente, a gente precisa entender uma coisa. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Se tem uma coisa que é imutável, é a lei da semeadura. Se você plantou, você vai colher. Se você planta para o bem, você colhe bons frutos. Se você planta para o mal, você colhe péssimos frutos. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer é escolha. Diga assim, eu preciso aprender a fazer escolhas. Uma coisa que a gente está a todo momento fazendo escolhas, a gente precisa fazer boas escolhas o tempo inteiro. Por quê? Porque escolhas são como sementes. E para cada escolha é uma semente que você está lançando na sua própria vida. E para cada semente, a Bíblia diz que os frutos vêm multiplicados. Então nós precisamos entender que cada escolha é uma semente. Para cada semente, frutos multiplicados. Então eu preciso ter uma consciência de que tudo que eu estou fazendo nesse exato momento na minha vida está me levando a algum lugar. Então se eu estou plantando boas sementes, isso quer dizer que no futuro, o meu futuro vai ser previsível. Eu consigo prever o meu futuro, como? Através das sementes que eu tenho semeado sobre a minha própria vida. Então eu consigo prever se daqui a um ano eu vou estar bem, ou se eu vou estar quebrado, se eu vou estar com a minha vida arruinada, com a minha vida destruída. Isso de acordo com as minhas atitudes desse presente momento. Então, a maneira como eu me porto, aquilo que eu planto hoje vai determinar o meu futuro. Isso é a lei da semeadura. E na lei da semeadura, Deus não mexe. Aquilo que você plantou, você vai colher. Então, uma pessoa, às vezes, ela planta uma vida inteira de confusão, de guerra, de briga, de luta, e ela quer colher frutos e quer pedir para Deus interferir no fruto. Ou seja, Deus ele nunca vai interferir no fruto da sua semente. Você vai colher, aí se você entender e tiver uma consciência espiritual, você vai mudar as sementes que você planta. Você vai entender que sementes negativas não são boas para se plantar, porque você vai colher o fruto daquela semente. Então você tem que cair em si, né? O filho pródigo. E caindo em si, ele percebe que a casa do pai dele tinha muitas coisas boas, mas ele quis viver uma vida longe da presença de Deus. Então, esse cair em si significa ser tomado por uma consciência. Entender que está errando, que está falhando. Só que esse povo aqui não entende que está errando e que está falhando. E aí Deus precisa disciplinar para o povo aprender. O povo precisa passar pela dificuldade para olhar e falar assim, eu realmente falhei, eu pequei, e eu estou vivendo isso por conta das sementes que eu mesmo plantei. Ou seja, o povo precisava do juízo, precisava passar pela disciplina para que pudesse haver restauração. Então é assim que funciona. A disciplina, ela antecede a restauração. Quando nós somos disciplinados por Deus, não é porque Deus é mau, Deus é ruim, muito pelo contrário, Deus é um Deus bom e zeloso, Ele quer o bem dos seus filhos e por isso Ele disciplina. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que Ele ama. Então quando Deus puxa às vezes a nossa orelha, é para a gente acordar para a vida. Quando Deus disciplina, é justamente pelo infinito amor que Ele tem por mim e por você, para que a gente possa viver uma vida de rendição a Ele. Então o povo dessa época estava em pecado, o povo estava rejeitando os profetas, fazendo alianças erradas, estava uma desordem. Só que, mesmo no meio desse juízo de Deus, Deus ainda estava sendo misericordioso com eles. E por que Deus estava sendo misericordioso? Porque eles não tinham força para enfrentar o exército babilônico. Eles não tinham condição, eles não tinham soldados, eles não tinham estrutura militar, eles não tinham preparo. Se eles lutassem, certamente eles iriam morrer nas mãos dos babilônios. Então, quando Deus está dizendo, por meio do profeta Jeremias, não lutem, vocês têm a escolha de lutar ou se render, porém não lutem, se rendam. Ou seja, Deus está dando a escolha e já está dando a resposta. Se vocês quiserem me obedecer, vocês não vão lutar, vocês vão se render. Porque se rendendo, vocês vão permanecer vivos. E aí eu consigo disciplinar e consigo restaurar. A disciplina vai vir, é fato. Mas depois da disciplina vem a restauração. Então não lutem,
porque se vocês lutarem, vocês vão morrer. Só que o povo não estava dando ouvidos aos profetas. Era literalmente como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu preciso corrigir vocês, mas eu não vou matar vocês, eu não vou deixar com que matem vocês. Vocês vão passar pela disciplina do juízo, mas eu ainda quero preservar vocês para depois restaurar. Então era da vontade de Deus disciplinar, era necessário, mas a disciplina era para que viesse a restauração. Eles precisavam passar pelos 70 anos de disciplina, era necessário. Por quê? Aquilo ia quebrar um jugo, o jugo da idolatria, aquilo ia quebrar o jugo da rebeldia, o jugo da desobediência, uma desobediência que foi acumulada de geração em geração, ou seja, muitas gerações vieram debaixo daquele jugo, e Deus queria quebrar esse jugo. Só que depois desse período, Deus ele vai prometer que iria restaurar tudo. Agora, depois desse período de 70 anos, Deus restauraria a cidade, o templo, o povo e a fé. Ou seja, Deus ia fazer uma restauração completa. A cidade seria reconstruída, o templo seria reconstruído, o povo voltaria a ter comunhão com Deus, e a fé desse povo também iria voltar ao normal. Era necessário a disciplina para que depois viesse a restauração. Era tempo de rendição. O tempo era esse, não era tempo de luta, era tempo de rendição. Isso é interessante, porque quando nós falamos no Deus dos exércitos, a gente fala que é um Deus que luta, que enfrenta as batalhas, e Deus está dizendo para esse povo, nesse momento, esse momento da vida de vocês, esse momento da história de vocês, não é momento de lutar, esse momento é momento de se render. Olha só, Deus, Ele diz que é tempo de rendição, porque a luta naquele momento não faria sentido nenhum. Não tinha sentido lutar naquele momento. Por que não tinha sentido lutar? Porque Deus já tinha decretado um juízo, um tempo de disciplina. Deus também, sim, já tinha prometido a misericórdia, Deus também já tinha prometido que iria restaurar esse povo, mas não era tempo de lutar. O decreto, o futuro, o destino, já havia sido decidido por Deus. Deus já tinha decidido que aquele povo colheria 70 anos de disciplina. Então, lutar naquele momento não faria nenhum sentido. Só que os líderes políticos e religiosos da época, tomados pela raiva, eles querem matar o profeta que está anunciando o decreto de Deus. Jeremias só estava falando o que Deus mandou ele falar, só isso. Jeremias só estava falando a verdade. Mas a grande questão é que diante de um cenário como esse, a verdade é um confronto. A verdade sempre confronta. E aqui Deus está confrontando o povo, está dizendo, vocês vão sofrer a disciplina por conta da atitude de vocês. Só que esse confronto incomoda, sim ou não? Quando nós somos confrontados, normalmente o confronto, ele acaba incomodando. Mas confrontava e incomodava porque tinha um objetivo, livrar o povo da morte. Muitas vezes a mentira, ela conforta. A pessoa fala o que a outra quer ouvir. Isso traz um conforto para o ego, para a alma, deixa a pessoa bem, feliz. Mas o que vai mudar a vida de alguém, não é ouvir o que você quer ouvir. Não é o conforto das palavras que você quer ouvir o tempo inteiro. E sim, o confronto das palavras da verdade. Então, muitas vezes, a gente precisa acordar para a realidade. E quando a gente acorda para a realidade? Quando a gente é confrontado através da verdade. Então, Deus estava confrontando o povo através da verdade. Só que esse confronto aqui gerou uma incomodação muito grande no povo, e o povo agora quer matar o profeta. Jeremias está alertando o povo e dizendo o seguinte, se rendam. Porque essa rendição era para evitar uma destruição em massa. Era Deus falando assim, eu quero preservar vocês, se rendam, não lutem. Só que o rei Zedequias, que já estava mais perdido do que cego no meio de tiroteio, permite que os líderes matem o profeta. Então os líderes vão pegar ali o profeta, vão jogar ele dentro de um poço que já não tinha mais água, só tinha lama. A intenção era deixar ele lá jogado, esquecido, sem comida, sem bebida, até que ele morresse. Mas esse não foi o fim do profeta, porque Deus livrou o profeta da morte, ok? Mas o que Deus tem falado muito forte ao meu coração? Vamos trazer isso aqui para a prática. Deus ele já tinha decidido o destino daquele povo. O destino daquele povo já tinha sido decidido. O juízo seria inevitável, 70 anos de disciplina. Eles seriam levados ao cativeiro babilônico, ponto, fato. Não tinha como mudar mais isso. Eles iam passar por 70 anos de disciplina. Mas, depois disso, Deus iria trazer a restauração aos remanescentes, aqueles que permanecessem firmes na fé. Isso já estava definido.
Só que Deus agora está dando ao povo uma opção de escolha. Vocês podem lutar ou se render. Só que Deus dá um conselho: rendam-se, não lutem. O que Deus está dizendo aqui, gente? Essa rendição não era apenas uma rendição ao exército da Babilônia. Na verdade, essa rendição tem um significado muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Aqui Deus estava chamando o povo a se render ao próprio Deus. Deus estava dizendo o seguinte: eu tentei fazer com que vocês se rendessem a mim em amor. Em amor eu não consegui. Talvez pela dor vocês vão conseguir se render. Então, quando a pessoa não se rende a Deus no amor, vai ter que experimentar a dor, mas uma coisa já está escrito: aquilo que Deus escreveu para a tua vida, ninguém pode mudar. Na verdade, as suas escolhas, elas podem dificultar o que Deus quer fazer na tua vida, mas mudar, ninguém consegue mudar. Eles poderiam escolher lutar e morrer, ou eles poderiam escolher se render e viver. Então Deus estava dizendo: rendam-se para que vocês vivam. Eles tinham a opção de se rebelar contra aquilo que Deus já tinha decretado, mas eles também tinham a opção de se submeter ao tempo da correção. Então eram duas opções: ou vocês vão se rebelar e vão lutar e vão morrer, muitos vão morrer, então Deus já estava prevendo uma matança ali generalizada, ou vocês vão se render à minha vontade, vão passar pela disciplina, vão passar pela correção, vão ser preservados, e lá na frente vocês vão viver um tempo de restauração. Então, esse era o cenário da história: lutar ou se render. Só que lutar, nesse sentido, não fazia sentido, nesse momento não fazia sentido nenhum. Era como se Deus estivesse dizendo assim: eu já decidi o que vai acontecer, mas vocês ainda vão poder escolher como vão atravessar esse processo. Deus já tinha decidido o que ia acontecer, só que Deus estava dando a opção de escolha para o povo. Como vocês vão atravessar, passar por esse processo, é decisão de vocês. Muitas vezes na vida, nós queremos interferir nos processos de Deus, e aí tem gente que chega no final da vida arrebentado, fraco, quebrado, não tem mais força para nada. Em contrapartida, tem outros que vão chegar no final da vida com a unção de Caleb, querendo subir o monte mais alto e enfrentar o povo inimigo mais forte. Mesmo velho de idade, vai estar cheio de força e energia. Por quê? Porque as suas escolhas do dia a dia vai definir como você vai chegar mais na frente. Gente, eu sempre digo isso e eu vou repetir mais uma vez. A todo momento na vida nós estamos prestando conta para nós mesmos. Isso é algo que você precisa começar a olhar e ter um pouquinho mais de atenção. A todo tempo na vida nós precisamos prestar contas, nós, para nós mesmos. Teve uma fase da minha vida que eu decidi não ouvir a minha mãe, que eu decidi ficar de bobeira, terminei o colegial, minha mãe querendo pagar a faculdade, insistindo para eu estudar. Eu, não mãe, não estou afim não, porque eu comecei a olhar a estatística, e aí eu via lá advogado trabalhando de taxista, e não sei o que, aquela coisa, e as pessoas não conseguiam. Aí eu começava a olhar para aquilo, aí eu falava: para quê estudar? Aí eu começava a fazer conta burra. Eu vou investir tanto para depois ser o quê? E aí eu ficava confrontando a minha mãe com essas estatísticas. E aí o meu meio das minhas amizades, a mesma coisa: estudar para quê? E tal, e não sei o quê. Então assim, eu entendia que tinha que arrumar um trabalho, tinha que trabalhar, fazer alguma coisa da vida, mas para quê ficar estudando tanto? E aí o que aconteceu? Dos 17 até os 21, 22 anos, estava tudo bem. Morava na casa dos pais, tinha as minhas coisinhas lá, então eu trabalhava para comprar as minhas coisas, não precisava ajudar em casa, minha mãe não deixava, meu pai não deixava, tinha condição, então estava tudo bem. Só que quando eu caso, eu descobri que a vida era diferente. Aí eu tenho que sustentar uma casa, tenho que sustentar uma família, tenho esposa, aí vem a primeira filha, e aí eu começo a perceber que o Vitor, dos 17 aos 21, plantou as sementes para o Vitor, dos 23 em diante, colher. Só que as sementes não foram tão boas assim. Na verdade, não tinha muito o que colher. Era uma vida difícil, era literalmente assim, entendi o peso da responsabilidade de ser um pai de família, e aí não ganhava o suficiente para sustentar uma família, então eu comecei a entrar em desespero, o casamento não estava dando certo, quase foi a ruína, quase foi tudo por água abaixo. E se eu pudesse, eu voltava no tempo. Vem aqui, Guilherme, fica aqui do meu lado. Se eu pudesse, eu voltava no tempo aqui embaixo, aqui.
Aí eu pegava o Vitor, de 17 anos, sentado na calçada, jogando conversa fora, pegava pela orelha assim e falava: vamos para dentro de casa, vai ler um livro, infeliz, em nome de Jesus. Puxei a orelha, viu, Mário? Se eu pudesse, eu voltava lá atrás. Eu falava: cara, o que você está plantando na nossa vida? Porque é prestar conta eu comigo mesmo. São versões diferentes. Mas era o Vitor, lá atrás. Se eu pudesse, eu voltava e falava: menino doido, vai estudar. Aí a mãe querendo pagar o curso, você vai lá estudar, cara, vai estudar, vai valer a pena e tal. Salomão, ele ensina algo poderoso. Salomão, ele diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Bons conselhos, conselhos de sabedoria, conselhos sábios. E muitas vezes a gente não consegue buscar um bom conselho, um conselho de sabedoria, principalmente quando a gente é mais novo, né? A gente acha que é o dono do nariz, a gente pode tudo, a gente é o, né? Adolescente é uma coisa assim que, né? Iniciando na fase adulta, acha que é o poderoso. Aí vai quebrar bastante a cara e depois vai aprender. Ouve, pai e mãe. A Bíblia diz: honra pai e mãe, se quiser ter vida longa. Cadê os jovens? Nossa, que murcho, né? Vamos! Honra pai e mãe se quiser ter vida longa, viu? Isso serve para os jovens, para os velhos, para os adultos, para todo mundo. Mas você percebe que a vida é assim? A gente está prestando conta com a gente mesmo o tempo inteiro. Então, eu tive uma fase da minha vida que eu deixei de plantar boas sementes. Eu deixei de colher coisas boas. Só que aí chegou um tempo que eu precisei entender isso. Só que, gente, a disciplina de Deus, ela sempre vai chegar. Deus também me disciplinou. Aí sabe o que acontece? Eu passei por um tempo de dificuldade, foram 5, 6 anos de luta. Sabe aquele tempo que você trabalha e nunca prospera e a coisa não acontece, você desanima, você chora, você entristece, o coração fica ali amargurado, muitas vezes você está angustiado, chateado, você não tem alegria para fazer nada e tal, e não sei o quê. Durante esse tempo, dos 23 aos 28, eu já estava com as 2 filhas, e eu praticamente não me lembro hoje da infância das meninas. Por quê? A minha vida era sair 5 horas da manhã de casa e voltar meia-noite. Então as meninas foram crescendo e eu só via elas de final de semana. À noite, pegava elas dormindo. Muitas vezes eu dava um jeitinho, faltava em 2 aulas, nas 2 últimas aulas da faculdade, e falava para a Vanessa: segura elas acordadas, deixa eu ver as meninas um pouquinho. Ou seja, dentro de casa, com a minha esposa e com as minhas filhas, mas eu não conseguia viver ali a minha família, ter a minha família. Por quê? Porque eu estava sendo disciplinado, pagando o preço daqueles 3, 4 anos que eu fiquei sentado na calçada, jogando conversa fora, achando que estava abafando, que estava abalando, que estava fazendo tudo. A conta chega. A disciplina chegou. Só que, no meio da disciplina, eu fui um remanescente, e Deus me deu a oportunidade da restauração, porque foi no meio da disciplina que eu comecei a entender o sentido da vida. Foi no meio da disciplina que eu fui constante, foi no meio da disciplina que eu não desisti, que eu não parei, e eu entendi que eu precisava plantar boas sementes se eu quisesse colher bons frutos no futuro. Então, ali no meio daquela disciplina, teve uma virada de chave. Mesmo com toda a dificuldade, eu comecei a entender a Bíblia, princípios espirituais, eu comecei a praticar a Bíblia, fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, mesmo no meio da dificuldade, eu estava ali sendo constante, fiel e obediente à palavra de Deus, porque uma chave caiu, uma ficha virou, eu caí em si, e eu entendi que a vida que eu estava levando não ia me trazer o resultado que eu queria. Aí eu aprendi que eu precisava fazer boas escolhas. Eu preciso fazer boas escolhas hoje, para que eu venha me tornar a minha melhor versão amanhã. Então, hoje eu tenho a clareza e a convicção de que as sementes que eu planto hoje na minha vida, é o que vai me tornar a minha melhor versão amanhã. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus. São as suas escolhas do dia a dia, que vão fazer você viver os resultados extraordinários ou não na sua vida. Voltando para o texto. Se vocês lutarem contra a Babilônia, vocês vão morrer. Mas se vocês se renderem ao que eu já decidi, vocês vão permanecer vivos. Vão passar pelo juízo e depois vão entrar junto com aqueles que vão viver a restauração. A rendição aqui não era só uma estratégia militar. Era muito mais espiritual do que natural. A rendição aqui era aceitar a disciplina de Deus e depois experimentar a misericórdia de Deus.
Eu aceito a disciplina e depois eu experimento a misericórdia. O que esse texto está nos ensinando, gente? Na prática, o meu destino e o seu destino já foi desenhado por Deus. Efésios diz que Deus, Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Antes de Deus formar o mundo, Ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era. Salmos diz que Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro. Deus escreveu todos os nossos dias no livro. Jeremias diz que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. O profeta está dizendo que Deus ele tem um plano, e esse plano de Deus ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Em Romanos, o texto diz que Deus nos predestinou para viver de acordo com o propósito dele, ou seja, nós já estamos predestinados a viver o propósito de Deus na terra. Provérbios diz que muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito de Deus que vai prevalecer. Tudo isso aqui, gente, indica que Deus já estabeleceu um propósito para mim e para a sua vida. Deus tem um chamado para você e para mim. Deus tem um futuro, Deus tem um destino para cada um de nós. Mateus 26:41 diz, o espírito está pronto, a carne é fraca. Ou seja, Deus no seu espírito conectou tudo que você precisa para viver nessa terra. A Bíblia ela vai dizer que Deus ele é soberano. Deus ele tem um propósito, o propósito de Deus é soberano. A soberania de Deus quer dizer que Deus ele conhece o fim antes mesmo do começo. Olha só que interessante, o que isso quer dizer? Deus ele já viu, olha só, tudo antes de acontecer. Nada pega Deus de surpresa. Não tem como a gente surpreender a Deus. Deus ele já vê o fim antes do começo. Deus ele já sabe como vai ser o seu casamento antes de você se casar. E tem muita coisa que é soberania, e tem coisa que é previsibilidade. Nós, seres humanos, também conseguimos prever o que vai acontecer daqui a algum tempo, através das nossas sementes do dia a dia, das nossas escolhas, das nossas decisões. Deus ele já viu tudo antes de acontecer, não tem nada que possa surpreender a Deus, nada foge do controle de Deus, nada. Deus ele já sabe onde cada caminho vai terminar, antes mesmo de você começar a caminhar. Deus ele já sabe o fim das coisas. Deus ele desenhou o nosso destino, mas entenda uma coisa, são as nossas decisões que nos mantêm dentro desse destino. Deus ele traçou um destino para mim, um destino para você. Agora são as nossas escolhas do dia a dia que nos mantêm dentro do destino de Deus. Entenda isso aqui, gente, dentro do destino que Deus desenhou para você, é você que toma as decisões que vão te manter dentro desse destino. Deus ele desenhou algo para você, só que Deus te dá direito ao livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher permanecer no propósito de Deus ou viver a sua vida conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque embora Deus tenha determinado o seu destino, são as suas decisões, desde as pequenas do dia a dia, que vão determinar a qualidade da vida que você vai viver todos os seus dias aqui na terra. São as suas escolhas do dia a dia que vão determinar a qualidade da vida que você vai viver todos os seus dias aqui na terra. Fala para essa pessoa linda do seu lado, são as pequenas decisões do dia a dia que determinam a qualidade da vida que você vai viver todos os seus dias aqui na terra. Pense bem para fazer as escolhas certas em nome de Jesus. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada aqui na terra é que os resultados da vida são as somas das nossas escolhas do dia a dia. O pastor Vitor hoje vive exatamente o que ele tem plantado ao longo de praticamente 2 décadas. Hoje eu vivo literalmente os resultados daquilo que eu tenho plantado ao longo de quase 20 anos na minha vida. Os resultados que eu adquiri em todas as áreas da minha vida são fruto das minhas escolhas, são fruto das minhas sementes, daquilo que com consciência eu decidi plantar. Lembra do Vitor de 17 anos, que não estava dando ouvido para a mãe, que estava meio rebeldezinho, querendo trabalhar e ir para a academia e curtir a vida? Esse Vitor, ele não existe mais, glória a Deus por isso, ele existiu durante algum tempo. Só que em determinado momento eu tomei a consciência e vi que as atitudes do Vitor lá de trás estavam prejudicando o Vitor de hoje.
E aí eu decidi fazer uma grande virada de chave. Eu decidi mudar as minhas escolhas, os meus conceitos, eu decidi mudar a minha maneira de pensar. E ao longo de 2 décadas eu tenho plantado para colher os resultados que eu colho hoje. Então, colher frutos não é fórmula mágica. Plantei e colhi. Não é assim. Você vai ter que plantar, cultivar, ser constante, para que você possa ter ali uma colheita boa, uma colheita abençoada. Então, eu aprendi algo sobre a vida. A vida que eu vivo hoje, a vida que você vive hoje, é o resultado das somas das suas escolhas do dia a dia. E por isso, tem uma frase que eu sei que às vezes as pessoas torcem o nariz, mas eu vou falar para te confrontar. Cada um tem a vida que merece, uai. Falei até como mineiro aí, ó. Quem é mineiro aí? Glória a Deus pela sua vida. Cada um tem a vida que... Essa é uma verdade absoluta. Eu sei que dói ouvir isso, é uma verdade que confronta, dói. E muitas vezes a gente fala, como assim, pastor? Então quer dizer que a dificuldade que eu estou vivendo hoje... Com consciência. Pare e pensa na sua vida. Você tem implantado algo diferente? Você tem procurado tomar decisões e escolhas de sabedoria? Ou você está vivendo a vida de maneira empírica, da maneira que você aprendeu a viver? Nem sabe se a maneira como você está vivendo é a maneira certa ou errada. Mas você só aprendeu a viver e está vivendo. Você tem frequentado ambientes que podem destravar o seu destino, mudar a sua vida? Você sabia que existe muito poder nos ambientes que você frequenta? Tem ambientes que te levam à morte e à destruição, mas tem ambientes que te impulsionam para frente. Tem pessoas que vão te levar para o buraco, vão te jogar dentro de poços, vão te jogar na lama. Mas tem pessoas que vão te impulsionar para frente. E normalmente essas pessoas que vão te impulsionar para frente, preste atenção no que eu vou te dizer, não são pessoas que vai falar o que você quer ouvir, não. Porque muitas vezes falar o que você quer ouvir só vai te afundar. Essas pessoas elas vão te confrontar. E aí, como é que você está levando a sua vida com Deus? Como é que você está construindo sua casa, seu casamento? Sua vida está alicerçada em quê? Qual é a base da sua vida? Essas pessoas vão te confrontar para que você venha viver uma vida de resultados mais adiante. Então o resultado da minha e da sua vida é a soma das nossas escolhas do dia a dia. Você está vivendo literalmente aquilo que você plantou lá atrás. Salmo 119, 105 diz assim, a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na vida é literalmente assim, nós precisamos saber para onde Deus quer nos levar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você sabe para onde Deus quer te levar? Olha só, a partir do momento que você sabe para onde Deus quer te levar, você também precisa aprender a dar os passos certos. Deus ele quer me levar para lá, mas você insiste em andar para cá. Deus quer te levar lá para frente. Deus quer fazer você prosperar, você caminhar para frente, você crescer, você desenvolver. Mas aí você continua insistindo em fazer os seus caminhos. Então o que Salmo está dizendo aqui é literalmente isso. A palavra de Deus é uma lâmpada para iluminar os nossos passos. Mas isso não quer dizer que Deus vai dar os passos por você. Deus ele ilumina o caminho, mas quem tem que andar é você. Deus ele vai mostrar com clareza o caminho. Meu filho, é lá, é lá. É ali, Deus vai clarear o caminho. A palavra de Deus clareia o caminho. Mas quem dá o passo? É você que tem que dar o passo. Mexe com o crente do seu lado aí e fala, quem dá o passo é você, meu filho, minha filha. A vida funciona assim, gente. Deus ele mostra o caminho, mas a gente precisa aprender a dar os passos. Deus ele vai te mostrar o caminho, mas se você não der o passo certo, você vai se perder no meio do caminho. A palavra revela a direção, mas nós é que decidimos andar na direção. A palavra de Deus revela a direção para a tua vida. Quem decide andar na direção certa? É você. Livre arbítrio. Diga, livre arbítrio. Deus ele ilumina o destino, mas são as nossas escolhas diárias que vão determinar se a gente vai chegar aonde Deus quer nos levar. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, são as suas escolhas que vão determinar se você vai chegar aonde Deus quer te levar. Você está entendendo isso? Pergunta para essa pessoa, você está entendendo isso? Sabe qual é a grande verdade? Muita gente tem promessa, mas não tem postura. Muita gente tem direção, mas não sabe tomar uma decisão assertiva. Tem gente que não sabe tomar uma decisão certa, uma decisão assertiva. Quer aprender a fazer escolhas assertivas? Ninguém quer? Então vamos seguir aqui. Jesus nos ensina, quando ele vai orar no Getsemane.
Jesus ele vai fazer uma oração, tomado por angústia, dor e sofrimento. Jesus começa a sentir o peso da separação. Jesus nunca se separou do Pai e do Espírito. A Trindade está sendo desfeita pela primeira vez na história da humanidade por conta do pecado da humanidade. Aí Jesus ele está se distanciando do Pai, ele começa a sentir o peso e ele vai orar à vontade dele, ele vai falar assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de aflição. Só que o texto continua: porém, contudo, seja feita a tua vontade. Sabe o que Jesus está nos ensinando? A fazer escolhas certas. A escolha certa é a escolha, a decisão que está alinhada à vontade de Deus. É mais ou menos assim: eu quero começar um projeto, mas Senhor, o Senhor está comigo? Aí, enquanto Deus não te responder, você não começa projeto nenhum. Isso é você chamar Deus para o centro da sua vida. É você querer fazer uma mudança, querer se mover numa direção. Senhor, o Senhor está comigo nesse projeto? O Senhor está comigo nessa direção? O Senhor aprova isso? Esse namoro, esse casamento, o Senhor aprova isso? O Senhor está comigo nessa história? Você está entendendo isso em nome de Jesus? A minha vontade não é pecado você falar sobre as suas vontades com Deus. Não é pecado nenhum. Ai Deus, eu queria tanto ser um empresário. Deus, eu queria ser um jogador de futebol. Deus, eu queria... Você pode falar da tua vontade com Deus, porém, contudo, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque se Deus te chamou para ser jogador, para anunciar o reino lá no meio dos futebolistas, amém. Se Ele não te chamou, se Ele te chamou para ser missionário, irmão, não queira lutar contra o propósito de Deus. Se Deus te chamou para ser um empresário, coluna do reino, não queira ser um pastor. Você está entendendo que você precisa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, e muitas vezes a gente quer viver a nossa vontade. Deus, eu quero viver o que eu quero, não o que o Senhor quer. Deus, a minha vontade é essa, mas seja feita a tua vontade. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tiver para a minha vida, eu sei que é bom, perfeito e agradável. Normalmente, linkado na nossa natureza humana, a nossa natureza humana não consegue entender que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa própria vontade. Por quê? Porque nós somos carnais. Então, nós estamos na dimensão da terra, dimensão física. E a gente só consegue se conectar com o que é físico se a gente não nutrir o espírito. Nutrindo o espírito, a gente começa a enxergar que existe uma vida além do natural. Existe uma vida muito maior do que o que a gente está enxergando aqui agora. No mundo espiritual existe algo muito mais poderoso, muito mais real, muito melhor para mim e para você do que o que a gente está vivendo aqui na terra. E nós podemos refletir o mundo espiritual na terra, aqui, vivendo na terra. A realidade do reino de Deus. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Anunciar um reino que vai governar dentro do homem, ou seja, no coração do homem. Então nós temos tudo para viver uma vida de paz e prosperidade. Viver uma vida em abundância, conforme Jesus promete: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Só que essa vida abundante não está conectada na tua vontade, está conectada na vontade do Pai para a tua vida. Qual é a vontade do Pai para a tua vida? Você entendeu que a gente precisa aprender a viver a vontade de Deus e não a nossa própria vontade? Não adianta carregar uma promessa e não ter postura. Não adianta você ter a direção de Deus, mas não tomar a decisão certa. Tem gente que sabe onde Deus quer levar, mas não sabe dar o passo certo para chegar onde Deus quer levar. Você precisa entender que o seu destino vem de Deus, mas os passos são seus. Quem dá os passos? Deixa eu ilustrar isso aqui, eu vou facilitar a sua vida. Sabe um GPS? O Waze, o Maps que a gente usa no carro? Ele mostra o destino, sim ou não? Ele mostra o caminho, sim ou não? Ele mostra a rota, sim ou não? Mas ele dirige por você? Quem dirige? Ele mostra a rota, o GPS, o destino, o caminho, mas quem tem que dirigir o carro é você. E se você pegar a estrada errada, o que acontece? O GPS vai fazer o quê? Recalcular a rota. Mas quem vai precisar virar o volante? Quem? O carro não vai virar, a não ser que seja esses tecnológicos aí, que vai sozinho e tal. Vai recalcular a rota, mas se você não virar ali, não seguir as instruções, você não vai parar no destino certo. Ele mostra propósito. Assim é com Deus, gente. Deus mostra propósito, mas você precisa obedecer. Você precisa ajustar o seu comportamento, você precisa escolher melhor as suas amizades, você precisa vigiar o seu coração, você precisa tomar decisões sábias. É você que vai escolher a mesa que você vai sentar, é você que vai escolher as suas amizades, o seu ciclo de amizades. Essas são escolhas suas. Deus ele já preparou o seu destino.
Deus ele já te mostrou no GPS do céu o caminho que você tem que seguir. Agora é você que tem que dirigir até lá. Fala para o crente que está do outro lado, você está entendendo isso? Deus ele está te dando a direção, mas quem tem que dirigir a sua vida é você. No meio dos planos de Deus, cabe a nós fazer algumas escolhas. A escolha de como nós vamos viver dentro desse plano. O que vocês escolhem? A escolha foi essa. Deus chamou o povo e falou assim, ó, eu tenho um plano para a vida de vocês, isso é imutável, vocês vão passar por esse tempo de disciplina, e vocês têm duas escolhas, lutar ou morrer, se render ou viver. E aí, o que você escolhe? Lutar e morrer, ou se render à minha vontade e viver o que eu sonhei para você? São as suas escolhas do dia a dia que vão tornar a sua vida mais leve ou mais difícil. São as suas escolhas do dia a dia que vão tornar a sua vida uma vida mais leve ou ainda mais difícil. As suas escolhas vão determinar o que você vai viver no futuro. São as suas decisões certas, assertivas, que vão tornar a sua vida mais leve. Mas as decisões erradas vão gerar consequências desastrosas. O povo escolheu andar no caminho da desobediência. Esse povo de Jeremias decidiu andar no caminho da rejeição, no caminho da idolatria, no caminho do pecado, e assim, foi por muitos anos, e eles iam colher de forma inevitável 70 anos de exílios. A escolha do povo vão transformar aquilo que era para ser bênção em maldição. A escolha desse povo está transformando o que Deus conectou neles como bênção, agora eles vão viver maldição, porque eles escolheram errado. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Muitos anos antes, em Deuteronômio, Deus está dizendo, estou colocando diante de você vida ou prosperidade, morte ou destruição. Era mais ou menos assim, eu estou te dando o direito de escolher, se você quer viver uma vida de paz e prosperidade, ou se você vai viver uma vida de morte ou destruição. Só que como Deus ele é didático, ele vai explicar os pormenores dessa fala. E aí Deus diz assim, hoje eu ordeno, ele está falando por meio de Moisés, amem ao Senhor o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus decretos e as suas ordens. Então vocês terão vida e aumentarão o número, e o Senhor o seu Deus os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vocês vão entrar e vão tomar posse, depois que atravessarem o Jordão. Hoje, olha o que Deus diz, estou invocando céu e terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a opção de escolher entre vida ou morte, entre prosperidade e maldição. Deus está dizendo, olha só, hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês. Estou colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. E Deus ainda diz, escolham viver, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Diga assim, o Senhor é a minha vida. E o texto continua. E lhes dará muitos anos na terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus estava fazendo, gente? Dando ao povo o direito de escolha. Deus ele sempre vai nos dar o direito de escolha. Viver uma vida de paz e prosperidade, ou viver uma vida de morte e destruição. Deus ele nos dá o direito de escolher o que a gente quer viver. Sabe o que é interessante? É interessante nesse texto perceber que em Deuteronômio 30, lá atrás, a Jeremias 38, Deus já tinha deixado tudo muito claro. Deus já tinha falado literalmente o que ele precisava dizer para o povo. Deus disse assim, eu estou colocando diante de vocês vida ou prosperidade, ou morte e destruição. Se vocês obedecerem, vocês terão vida. Obediência gera vida, diga comigo, obediência gera vida. Mas se vocês desobedecerem, serão destruídos e não viverão muito tempo na terra. Ou seja, Deus ele já tinha avisado. Se vocês se desviarem, vocês não vão permanecer na terra, porque eu vou ter que disciplinar vocês.
Deuteronômio 30, Deus está dando toda a ordem para que esse povo viva uma vida de paz e prosperidade. Aí nós chegamos em Jeremias 38, alguns anos depois. O que está acontecendo agora? Exatamente aquilo que Deus tinha dito em Deuteronômio 30. Aí Deus diz, porque vocês escolheram desobedecer, adorar a outros deuses, tudo que Deus falou que não era para fazer foi o que o povo fez. O apóstolo Paulo, ele tem uma fala muito extraordinária, que ele diz assim, ó, o mal que eu não quero fazer é o que eu faço, e o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O que o apóstolo Paulo está revelando aqui? Uma luta interna, uma luta interior dele, ele contra ele mesmo, a carne dele lutando contra o espírito dele. O que o espírito quer fazer, que é o bem, a carne não deixa fazer, a carne grita e ele vai fazer o mal. Deus está dizendo para o povo, ó, não se envolve com isso, e nem com isso, e nem com isso, e nem com isso. Se você não fizer isso, eu vou abençoar a sua vida, eu vou cuidar de você, eu vou fazer você prosperar, eu vou te dar vida longa, eu vou te dar vida abundante, mas em nome de Jesus, não, Deus não fala em nome de Jesus, né? Deus fala, não faz isso. Em nome do meu filho amado, não faça isso. Aí o povo decide, é sempre assim, né? Deus fala, não faz, o povo vai e faz. Instigado pelo mal, ou a própria natureza carnal, eu não sei. Então aqui, gente, está acontecendo o que Deus falou lá atrás. Vocês escolheram desobedecer, adorar outros deuses, se envolver com injustiça, rejeitar os mandamentos, rejeitar os profetas, ignorar todas as advertências. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, você quer um conselho? Quer um conselho? Anda no caminho da obediência. Essa é a sua melhor escolha. Amém? Preparando essa ministração, estudando esse texto, Deus me revelou algo muito profundo. Deus ele revelou algo muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Lutar nem sempre é a melhor opção. Repete comigo, lutar nem sempre é a melhor opção. Existe o tempo certo. Eclesiastes diz, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tem um tempo de lutar e tem um tempo de se render. Para esse povo, era tempo de rendição, não era tempo de lutar. Jeremias 38, 17. Disse Jeremias ao rei Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, se te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a tua vida, rei, será poupada, essa cidade não vai ser incendiada, você e a sua família vão viver. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios. Eles vão incendiar a cidade e nem você vai escapar da morte. Deus estava dizendo, se rendam. Essa rendição significa, não lutem, não lutem. Se lutar, vocês vão morrer. Mas se render, vocês vão viver. Em Deuteronômio, Deus disse, eis que ponho diante de vocês vida ou morte. E aí Deus diz, escolham, pois, a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Fala assim para o crente do seu lado, lutar nem sempre é a melhor opção. Se render à vontade de Deus, essa sim é a melhor opção. Entende isso aqui em nome de Jesus, ó. Entende isso aqui. Há tempos em que lutar é mera desobediência e se render é plena sabedoria. Tem tempo que a gente está querendo lutar uma luta que Deus não está mandando mais lutar. Deus está mandando render, se render. Para de lutar essa luta. Eu vou te explicar isso. Assim como Jeremias 38, tem momento na vida em que Deus já decidiu o que vai acontecer. E não é porque Ele quer o nosso mal, muito pelo contrário. É porque Ele está nos corrigindo, disciplinando, alinhando, amadurecendo, ajustando o nosso coração com o coração dEle, ajustando a nossa vontade com a vontade dEle. E quando Deus, Ele já decretou um processo, insistir em lutar não é fé, é teimosia. Eu vou repetir, quando Deus já decretou um processo, insistir em lutar não é fé, é teimosia. E tem bastante crente teimoso, viu? Tem momento na vida em que Deus não quer que você fique lutando. Tem momento na sua vida que Deus vai te levar à rendição. É para você se render. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus, você está entendendo isso? Se render ao quê, pastor Vitor?
Tem muita gente precisando se render ao tratamento de Deus. Deus está tratando gente e a pessoa não consegue entender o tratar de Deus e está lutando contra o tratamento de Deus. Tem coisa que Deus permite na sua vida porque é um tratar dele. E é bom você se render logo a esse tratamento, parar de lutar, porque você tem opção de se render e viver, ou lutar e morrer. Tem muita gente lutando para se render ao processo. Deus criando processos e a pessoa querendo lutar contra o processo. Tem gente que não quer se render à correção, errando, falhando, lutando, porque não quer se render à correção de Deus. Tem gente que não entendeu ainda o que é se render ao silêncio de Deus, se render ao tempo da poda. Tem hora que Deus corta as asinhas, viu? Sabe o irmão, a irmã querendo voar? Aí Deus fala, pss, pss, pss. Não é tempo de voar ainda, deixa eu cortar um pouquinho das asinhas, fica no seu cantinho bonitinho, quando chegar o tempo de voar, aí eu vou deixar a sua asa crescer. Só que aí as pessoas lutam contra o tempo da poda, porque quer voar de qualquer jeito. E Deus está falando, se voar do jeito que está, vai quebrar a cara, meu filho. Tem gente que não consegue se render à direção da palavra, luta, Deus está falando, faz isso. A pessoa parece que insiste para ir na contramão do que Deus está ensinando. Quer exemplo para facilitar a sua vida, sim ou não? Sim. Vamos lá, Deus fecha uma porta. Deus fecha uma porta. Aí, sabe o que a pessoa faz? Ela insiste em tentar reabrir a porta que Deus fechou. Eu vou ser mais claro. Isso aqui é para você. Deus tirou alguém de um relacionamento tóxico, destrutivo, bagunçado. Mas a pessoa luta, insiste em voltar, insiste em forçar algo que Deus já encerrou. Deus encerrou e a pessoa está lutando, querendo. Eu vou voltar. Não, porque... Deus já fechou essa porta, crente. Você não está entendendo não, em nome de Jesus. Fala assim para o crente do seu lado. Isso não é fé. É teimosia. Para de insistir na porta que Deus já fechou. Fala mais uma vez. Para de insistir na porta que Deus já fechou. Se Deus fechou, porque está fechada, ué. Mas está insistindo, insistindo, insistindo. Depois reclama. Depois a culpa é de Deus ainda, né? Ai, Deus, estou quebrando a cara. Deus, o Senhor permitiu. Não, Deus não permitiu, não. Deus fechou a porta, Deus tirou da tua vida, Deus te deu a oportunidade. Agora a escolha é tua, meu filho. Viver, se render à vontade de Deus. Foi Deus que fechou a porta, eu vou me render à vontade de Deus. Ou lutar contra a vontade de Deus e acabar com a tua vida. Está pesado, gente? Mais um exemplo. Por que Deus nem sempre lutar é a melhor opção? Quando Deus permite um tempo de silêncio. Por que Deus permite o tempo de silêncio? Quando Deus ele fica em silêncio, ele está gerando amadurecimento. Mas sabe o que acontece? A pessoa insiste em exigir respostas imediatas de Deus. Se Deus está em silêncio, meu filho, fica em silêncio também. Deus está em silêncio e você, Deus, eu quero uma resposta. Tem que falar comigo, Deus. A pessoa quer que Deus fale, que Deus explique, que Deus revele, mas Deus está usando o silêncio para tratar o seu coração. Se renda ao tempo do silêncio em nome de Jesus. Você não entendeu ainda que quando Deus não responde não é para você fazer nada? Ah não, fala isso para o celular. Você não entendeu ainda? Se Deus não respondeu, significa que não é para você fazer nada. Aí a pessoa começa a inventar. Não, Deus não respondeu, então quer dizer que é para fazer. Vai, faz. Faz lá. Faz lá. Deus fala assim, não põe o dedo na tomada. Aí você vai lá e toma um choque. Aí Deus fala, eu falei, não põe o dedo na... Isso é bem didático para criança, né? Mas é assim que Deus faz, para gerar amadurecimento em nome de Jesus. Para de ficar, Deus fala, me faz, Deus. Se Deus está em silêncio, meu filho, para de lutar contra o silêncio de Deus. Se renda ao tempo do silêncio. Deus está em silêncio, fecha a sua boca também. Deus está em silêncio, abre a sua boca para orar. Para de se lamentar. Para de ficar chorando no colo de um, de outro, de um, no ombro de um, de outro. De gente que não está nem aí para você. Está falando demais da sua vida para quem não vai te ajudar. Está se abrindo demais para quem nem quer o teu bem.
Em nome de Jesus, Deus está em silêncio, aprende a ficar em silêncio também. Talvez o tempo de silêncio de Deus é para você controlar a sua ansiedade, é Deus te tratando, controlando a ansiedade, controlando o seu coração, tratando o seu caráter. Então Deus está em silêncio e aprenda uma coisa, não é porque Deus está em silêncio que Deus não está trabalhando, viu? A obra da ressurreição foi feita no dia do silêncio. A grande obra de Deus, o dia da ressurreição de Cristo, ela acontece no dia do silêncio. Foi no dia do silêncio que estava todo mundo ali se lamentando, poxa vida, Jesus morreu, cadê o plano do Messias e tal, e voltando, né, para os seus afazeres. Enquanto todo mundo está questionando, Deus está trabalhando. Poucos entenderam que Deus estava agindo no silêncio. Para de lutar contra o silêncio de Deus. Fala para o crente do lado, para de lutar contra o silêncio de Deus. Sabe a pessoa que está lutando contra o silêncio, ao invés de descansar, ela quer lutar, ela quer espernear, ela quer reclamar, ela quer controlar Deus. Ô Deus, está demorando muito essa resposta. Fala assim para o crente do seu lado, respeita o tempo do silêncio, para de exigir respostas imediatas. Deus está permitindo o silêncio para te amadurecer. Amém ou não amém? Vamos lá, mais um exemplo. Quando Deus está te conduzindo para um tempo de espera. Esperar não é muito bom, né, gente? Deus conduz o crente para o tempo de espera, mas o crente quer tudo antecipado. Ô Deus, está demorando muito. Aí Deus está dizendo assim, calma, ainda não é? A Bíblia nos ensina que herança antecipada é maldição. Fala para o irmão do seu lado, herança antecipada é maldição. Sabe por quê? Porque não adianta você herdar algo que você não tem a condição para administrar. Não adianta você pedir, Tiago diz, pede e não recebe porque não sabe pedir. Você pede algo que você não tem condição para administrar. Você quer algo grande, poderoso, mas você não está preparado para isso. Então você precisa entender o tempo de Deus. Muitas vezes você está lutando com o tempo de Deus, Deus está te colocando num tempo de espera, porque esse tempo de espera é um treinamento que é para gerar amadurecimento, mas você está questionando a Deus, querendo viver algo que você nem está preparado ainda. Aí a pessoa vai lutar. Como que ela vai lutar? Querendo resolver tudo sozinha. Então já que Deus não faz, então eu vou botar a força do meu braço. Vai quebrar a cara. Lamento lhe dizer, mas vai quebrar a cara. Sabe quando a pessoa quer casar antes do tempo e bota a força do braço? Aí o casamento não dura 1, 2 anos, porque não chegou o tempo. Deus está preparando, Deus está moldando, Deus está amadurecendo, Deus está ensinando. Aí a pessoa vai antes do tempo e luta contra Deus. Deus está dizendo, renda-se ao meu tempo. Se prepara, meu filho, para casar, para fazer tudo direitinho. Mas aí não consegue controlar e já quer casar. Aí casa. É isso aí. É isso aí, Elton, que você falou. Quebra a cara. Tudo tem o tempo. Deus diz, existe um tempo determinado para todas as coisas. Salomão diz em Eclesiastes. Tem gente que quer abrir empresa sem estar preparado para ser empresário. Vou pedir as contas do meu trabalho, amanhã eu vou começar, vou abrir um CNPJ. Mas você está preparado para empreender? Você tem noção do que é empreender? Não, mas eu vou porque eu tenho um vizinho que começou a empreender e ele ficou rico. Mas não quer dizer que ele ficou, que você vai ficar. Cada um tem o seu propósito. Está no seu tempo de empreender? Você está preparado para isso? Amém, filho, vai com tudo em nome de Jesus. Não está preparado? Não vai não, que vai quebrar a cara. Aí quer fazer algumas mudanças na vida, mas não tem a direção de Deus. Não consultou a Deus, não ouviu um conselho de ninguém. Quer fazer mudanças sem direção, dá ruim. Tem uns que querem assumir ministério sem ter maturidade para isso. Não tem maturidade, mas quer assumir algo que ainda não está preparado. Fala assim para a pessoa do seu lado, para de querer antecipar aquilo que Deus está mandando esperar. Espera com calma, em nome de Jesus. No tempo certo Deus vai mandar. No tempo certo Deus vai mandar a coisa certa para você. Se é um casamento, não importa. Espera o tempo certo. Tudo tem o tempo de Deus. Se antecipar vai dar ruim. Mais um exemplo. Lutar ao invés de se render. Quando Deus chama uma pessoa para o arrependimento. Quando Deus chama para a pessoa se arrepender, mas a pessoa insiste em justificar o próprio erro. Sabe gente que não dá o braço a torcer? Está tudo errado na vida,
mas não dá o braço a torcer, o casamento está quase destruído, o cara está fazendo tudo errado, mas ele não dá o braço a torcer, ele fala que o problema do casamento é a mulher. E vice-versa. A mulher está fazendo tudo errado, está maltratando o cara está comendo pão que o diabo amassou. A culpa é dele. É gente lutando, colocando força onde era para se render. Ou seja, ter a consciência, meu casamento não está legal, porque eu também não estou colaborando para que meu casamento esteja bem. Sabe por que meu casamento está assim? Isso é trazer consciência, gente. É olhar para você mesmo e falar assim, era para estar melhor, mas eu também estou deixando a desejar. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil apontar o erro do outro. A Bíblia diz, né, que antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava que está no seu. A gente quer tirar o cisquinho do olho do irmão, o irmão tem um cisquinho, vem cá, deixa eu tirar. Olha para o teu olho. Ou seja, assume a responsabilidade da sua vida. Muitas vezes você vai colocar a culpa da sua vida em um monte de gente. Aí Deus está falando comigo e com você hoje. Assume a responsabilidade da vida que Ele te deu. Ele te deu uma vida, Ele te deu um propósito. Agora é você que precisa entender que você já tem destino, mas quem dá o passo rumo ao seu destino é você. As suas atitudes e escolhas até aqui estão equilibradas com o destino que Deus preparou para você? Pastor, eu nem sei qual é o meu destino. Então a primeira coisa que você precisa aprender é andar na luz, na direção da palavra, para Deus revelar o seu destino. Deus revelou o que Ele quer para você, agora em nome de Jesus, comece a dar passos rumo ao seu destino, não desvie mais o seu passo nem para a direita e nem para a esquerda, firma em nome de Jesus. Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso. Firma a sua vida em Jesus, crente, firma a sua mente em Jesus, coloca a sua expectativa em Jesus, coloca a sua confiança em Jesus. É literalmente assim, Deus chama ao arrependimento, a reconhecer as suas próprias debilidades. É Deus dizendo, reconhece meu filho, pede perdão, ajusta o caminho. É mais fácil pedir perdão para sua mulher do que ficar brigado ou ficar brigado o tempo inteiro. Você não dorme, ela não dorme, fica os dois tristes, vai trabalhar os dois chateados um com o outro. Pede perdão rápido, meu filho, me perdoa, eu falei o que não devia, te magoei, me perdoa. Reconhece o seu erro. Sua vida não está acontecendo, muitas vezes está botando a culpa em tanta gente, e o erro é seu. Foi você que não andou direitinho, que não fez a coisa certa, talvez não foi nem instruído, não esteve num lugar de instrução, não recebeu uma palavra de sabedoria, de direcionamento para a sua vida. Reconhece, eu vacilei muito tempo, sentei em mesas que não deveria ter sentado, minha vida é fruto literalmente das minhas escolhas, foi eu que decidi andar com essas amizades, eu que decidi andar com essas pessoas, foi eu que decidi. Assume os seus erros em nome de Jesus, amém ou não? Amém. Ao invés de assumir, o que a pessoa faz? Justifica, argumenta, se vitimiza, resiste. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, justificar o erro não é fé, é orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. A humildade precede a honra, mas o orgulho precede a sua própria queda. Para de querer justificar os seus erros. Assume. Hoje, pela manhã, eu fiquei muito contente com o testemunho do Zezão. O Zezão está servindo estacionamento, né? Eu fiquei muito feliz. Na verdade, um testemunho que foi gerado, e não foi ele que falou com a boca dele. Eu fui pela manhã cortar o cabelo lá no Michel, e aí estou lá no Michel e tal. Aí vai um rapaz lá também que é treinador, né, de tênis, professor de tênis. Só que eu sabia lá que ele conhecia o Zezão, gente. Esse rapaz viu uma vez, aí a gente ali e tal, aí ele viu um post do Zezão aqui na igreja, e me viu. E ele me viu lá no salão, aí ele perguntou para o Michel, esse rapaz é pastor e tal, não sei o quê, nossa, ele é da igreja de um... E aí começou a falar, né? Aí ele falou, Michel, esse rapaz aqui, o Zezão, ele era assim, 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 depois dessa igreja, depois que ele conheceu Jesus, ele casou, a vida dele está aprumada, é uma nova criatura. Rapaz, eu preciso ir nessa igreja, Michel. Foi assim, Michel? Estou aumentando, inventando, Michel? Foi assim ou não foi? Eu preciso ir nessa igreja, eu preciso ir lá conhecer esse ambiente, conhecer esse lugar, porque o Zezão mudou da água para o vinho, foi do jeito que ele falou. Olha só, gente, que coisa linda, o testemunho, como ele é gerado. Não precisa ficar falando. Não, e eu me senti bem, sabe por quê? Porque essa ovelha me representa. Essa ovelha me representa, eu me senti orgulhoso do Zezão.
E olha que interessante, por coincidência, na sexta-feira ele me mandou uma mensagem: pastor, eu quero te agradecer os seus ensinamentos, mandou a foto do carro novo dele, falou, essa semana eu troquei de carro, Deus me abençoou com o carro que eu queria. E, gente, eu estou contando isso aqui, porque isso é além, não tem a questão só do material. Essa ovelha me representa, porque chegou aqui, tinha os seus vícios, as suas debilidades, seus erros, nunca negou os erros dele, as debilidades dele, olhou no meu olho e falou assim: pastor, olha, eu sou viciado em bebida, eu tenho alguns problemas assim, problema assado, mas eu quero ter uma vida com Jesus, eu quero mudar tudo isso. Se libertou, venceu o pecado, não ficou lutando. Muito pelo contrário, ele se rendeu a Deus e Deus venceu a luta por ele. Fala para o crente que está do seu lado: quando você se rende a Deus, Ele luta as suas guerras por você, crente. Entenda isso em nome de Jesus. Não ficou ali lutando, se vitimizando, justificando: ai, mas é porque meu pai me ensinou a beber, e aí eu bebia, porque meus irmãos bebem, é porque minha família... Não, ele falou: eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero viver uma vida com Jesus. Eu quero andar limpo. E aí é tão gostoso quando você vê um testemunho, sabe por quê? Imagina se a ovelha é ruim. Aí o cara vai falar: ih, cara, eu conheço um sem vergonha lá daquela igreja lá. A ovelha ruim queima o filme do pastor. Por isso que tem um bocado de queima-filme de Jesus, né? Mas ainda bem que Deus está marcando um tempo dos remanescentes. Tem muito remanescente ainda. Tem muita gente boa, muita gente com vontade de crescer, muita gente com vontade de desenvolver, muita gente que vai passar até pela disciplina, mas vai passar para ser restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais um para finalizar. Deus está chamando a pessoa para viver o propósito, mas a pessoa insiste em dizer que ainda não é o tempo. Sabe quando Deus só falta enviar um anjo do céu e falar assim: você não entendeu que eu estou te chamando? Tem hora que eu estou fazendo um apelo aqui, eu estou falando assim, Deus está tocando meu coração e falando: ó, tem mais pessoas para Jesus. Meu coração parece que vai explodir, parece que vai sair pela boca assim. Aí eu insisto, e a pessoa levanta a mão, eu falo: Jesus do céu, ajuda essa pessoa. Mas é que tem coisa que Deus não pode fazer por você. O destino é Ele que traça, mas quem levanta a mãozinha para se entregar é você. Aí tem gente que a gente, sabe, Deus está falando ali e tal, e eu quero mudar o destino, eu quero mudar a vida, mas a pessoa não se posiciona. É literalmente Deus chamando para um propósito e a pessoa insistindo em dizer que ainda não é tempo. Fala assim para o crente do seu lado: cada vez que você diz não ao tempo de Deus, você está prolongando o processo que Deus quer acelerar na sua vida. Entenda bem, crente: propósito não nasce quando você está pronto. Propósito nasce na sua obediência. Propósito nasce na sua obediência. Você acha que quando o meu propósito nasceu eu estava pronto para ele? Você acha que quando Deus me separou para pastor, para líder de uma igreja, eu estava pronto para isso? Você acha, gente, que eu estava pronto? Estava não, gente. Foi a obediência que me preparou para o meu propósito. Não estava pronto, preparado. As pessoas estão esperando estar... Não, eu tenho que estar pronto para fazer a vontade de Deus. Não, meu filho, começa pelo básico bem feito, começa servindo, começa se entregando, se dedicando à obra. Aí o seu propósito vai nascendo e Deus vai mostrando e Deus vai direcionando. Propósito não nasce quando você está pronto, não tem a ver com estar pronto, tem a ver com a tua obediência. Se você for obediente, nasce um propósito lindo de Deus para a tua vida. Depois de tudo isso que eu falei, fica claro que Deus só queria uma coisa do seu povo: rendição. Aquele povo não precisava morrer pela espada, aquele povo não precisava passar fome, eles não precisavam ver a cidade dele destruída, eles não precisavam afundar na lama como eles fizeram com Jeremias. Tudo que Deus queria era um povo rendido à vontade dele. Tudo que Deus queria era um povo rendido à vontade dele, e é exatamente isso que Deus está falando conosco hoje. Ele está te chamando para que você se renda à vontade dele para a sua vida. Talvez você tenha passado uma vida inteira lutando contra Deus. Muitos de nós passamos uma vida lutando contra Deus e nem percebemos. Essa luta é invencível. E Deus está mandando eu te dizer: para de lutar contra Ele. Se renda à vontade dEle. É você lutando uma vida inteira contra a vontade de Deus.
lutando contra o seu próprio chamado, lutando contra o seu propósito, lutando para manter aberto algumas portas que Deus já fechou há muitos anos, acorda em nome de Jesus, lutando para insistir em caminhos que Deus já encerrou há muito tempo. É tempo de se render à vontade de Deus. Para de lutar contra a vontade de Deus. A escolha é simples. Escolham vida, prosperidade, abundância. Não escolham lutar uma luta que você não vai vencer. Lutar contra a vontade de Deus é escolher uma luta que você não vai vencer. Fecha os teus olhos onde você está, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, repete assim comigo. Senhor meu Deus, hoje eu reconheço que eu não consigo mais caminhar pela força do meu próprio braço. Eu reconheço que a minha luta, muitas vezes, tem me afastado da tua vontade. Mas hoje, eu me coloco diante de ti para dizer, eu me rendo. Eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu cuidado, eu me rendo ao teu processo, eu me rendo ao tratamento que o Senhor quer fazer dentro de mim. Eu me rendo ao tempo do silêncio, ao tempo da espera, à poda. Eu me rendo à tua correção, porque eu sei que tudo que vem de ti é para mim alinhar e me fazer crescer. Senhor, hoje eu entrego o meu coração, os meus planos, a minha vontade e a minha vida e declaro que seja feita a tua vontade em mim. Eu não quero mais insistir nos caminhos que o Senhor já encerrou. Eu não quero mais lutar por portas que o Senhor já fechou. Eu não quero mais viver fora do teu propósito. Por isso hoje, Jesus, eu coloco tudo aos teus pés e te peço, conduza os meus passos, guia o meu coração e governa a minha história. Eu me rendo a ti. Em nome de Jesus.